Boa noite a todos. O meu nome é Rose Campos, sou colaboradora do Lar Irmã Zarabatana, casa espírita localizada no bairro da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. Hoje é sexta-feira, dia 25 de setembro do ano de 2020. Continuamos sem as nossas reuniões presenciais, mas com muita alegria trazemos aqui para o canal do Lar Irmã Zarabatana as palestras, os estudos, as reflexões, para que sejam compartilhados com todos e de uma forma fraterna estamos todos reunidos em vibração, em pensamento, em vontade de confraternizar. Nesse momento, então, convido a todos para que façamos uma breve singela prece inicial. Rogamos ao Mestre Jesus, Mestre amado e amigo, que envie essa luz maravilhosa a todos nós, aos nossos lares, a todos aqueles que estão aqui reunidos, aos lares de todos os irmãos e irmãs que venham a acompanhar essa palestra em momentos futuros. Que Jesus, Mestre amado, nesse momento apoiado pela falange espiritual de Irmã Zarabatana, nos entregue a cada um de nós as bênçãos, a força, a intuição, a possibilidade de aproveitarmos da melhor forma as reflexões e os conceitos da noite de hoje para o nosso aproveitamento espiritual. Que essas bênçãos e luzes sejam direcionadas a todos os irmãos e irmãs do nosso planeta Terra que nesse exato momento necessitem de força, de apoio, de amparo e de um soerguimento espiritual. Que assim seja, com a graça de Deus. Bom, meus irmãos, vamos começar a nossa reflexão da noite de hoje, resgatando um slide de uma das palestras anteriores, que foi aquele que nos trouxe a motivação, o ensejo para a escolha do tema da noite de hoje. André Luiz, nosso espírito benfeitor, amigo, que tem trazido através da psicografia, trouxe através da psicografia de Chico Xavier tantos conceitos, tantas informações importantes que nós temos estudado com muita frequência em nossa casa. Ele nos diz que a nossa aura ela é composta pela irradiação que contém as essências e imagens que se configuram nos desejos do nosso mundo íntimo, um processo espontâneo de autoexteriorização. Ao falarmos então do nosso mundo íntimo, nós tivemos então a ideia de trazer uma reflexão para compartilhar com todos a respeito do que vai também no nosso subconsciente. Porque o nosso mundo íntimo, inclusive as nossas crenças, principalmente as nossas crenças mais sólidas, mais arraigadas, elas estão mergulhadas no nosso subconsciente. Elas estão abaixo da linha do consciente, da linha do racional. Nós temos 5% apenas do que vai no nosso campo mental, no nosso racional, acima, aflorado de forma consciente. 95% do nosso mundo íntimo, ele se encontra a nível subconsciente. E lá residem as nossas crenças mais profundas. O conceito de crença, propriamente dito, crença é um estado psicológico em que um indivíduo adota e se detém a uma proposição, a uma premissa para a verdade, ou ainda
para uma opinião formada ou uma convicção. Esse é o conceito. Poderíamos imaginar que, por se tratar de uma palestra espírita, eu viesse trazer o conceito da crença religiosa e debater com vocês, trazer à baila, né, o conceito da crença religiosa somente. Mas eu vou deixar esse aspecto religioso das crenças, eu vou deixar, que é também muito importante, eu vou deixar para nossa reflexão a palavra de Allan Kardec, que nos disse que a liberdade de consciência é consequência da liberdade de pensar. Essa liberdade de consciência é um dos atributos do homem. E o Espiritismo, se não a respeitasse, estaria em contradição com seus princípios de liberdade e de tolerância. Aos olhos do Espiritismo, toda crença, quando sincera e que não permita ao homem fazer mal ao próximo, ela é respeitável, mesmo que ela seja errônea, segundo os princípios do Espiritismo. Mesmo que o Espiritismo não coadune com os princípios dessa outra crença, se ela não tem nenhum aspecto negativo, se ela não pretende com isso, com a sua existência, com seus princípios fazer mal a ninguém, então ela vai ser respeitável para o Espiritismo. O Espiritismo respeita a todas as crenças. Bom, Kardec também diz, ele comenta no Livro dos Espíritos, que as crenças podem ser instintivas, mas elas também podem ser ensinadas. Nós podemos aprender crenças, apreender crenças. Então, a esse respeito, nós podemos dizer o seguinte, que crenças, então, são ideias que nós trazemos instintivamente, arraigadas dentro de nós, ou são ideias que nós vimos, que ouvimos, ou que concluímos pelos mais diversos motivos e que acabaram se tornando uma verdade absoluta em nossa vida. Desde a gestação, nós somos influenciados positiva ou negativamente pelas pessoas à nossa volta, como também pelas situações que nós experienciamos em nosso dia a dia. Nós estamos ligados às nossas crenças, nós estamos presos a elas. E as nossas crenças, eu costumo dizer que elas funcionam, eu faço uma analogia com o programa de computador, aquele programa que roda sem nós estarmos cientes dele. A gente liga o computador começa a funcionar e nós então acessamos aquilo que nos interessa. A gente acessa o Google, a gente faz pesquisas, a gente abre um programa como o Word, por exemplo, para digitar um texto, um Excel para uma planilha, um programa de imagens, mas por trás de todos esses programas que nós estamos voluntariamente com a intenção de abrir para utilizar cada um deles, por trás deles estão rodando programas que nós não temos nem ideia, mas que sem eles o nosso computador não funcionaria. Então, eu costumo comparar as crenças do subconsciente a esses programas que vão rodando e que nós nem damos conta deles. Bom, tendo em vista isso, vamos imaginar então, são programas que rodam e de forma inconsciente existiriam crenças boas e crenças não tão boas, existiriam crenças fortalecedoras e existiriam crenças limitantes. É exatamente sobre essas crenças limitantes que nós vamos embasar ainda mais a nossa reflexão da noite de hoje. Eu achei curioso porque essa semana mesmo eu recebi pelo WhatsApp de uma das nossas colegas do LIS esse post e eu achei muito interessante que nesse post vem um indivíduo, uma criatura muito cabisbaixa, se dirige a outra e diz assim: acho que alguém me jogou uma praga,
Como é que eu faço para desfazer? E o outro ali, muito tranquilamente, responde: pare de crer em pragas. Veja só, esse é um exemplo simples, é uma apresentação em forma de piadinha, mas que é muito verdadeira, porque a partir do momento que a pessoa acredita que praga pega, ela abre o campo eletromagnético, o campo vibratório dela, e fica vulnerável a receber uma influência negativa por conta de que acreditar que aquilo é possível. Se isso é possível, se praga existe, então praga pega. Se praga pega, por que não pegaria nela? A pessoa abre as portas. Assim como aquela pessoa que, ao contrário, não tem essa crença nela, ela simplesmente, isso não existe, esse programa não roda dentro dela. Praga para ela é uma coisa com a qual ela nunca nem se preocupou e nem se preocupa. Ela não está aberta, ela não dá margem, ela não faz conexão com a possibilidade de que uma praga, né, uma praga emitida por alguém, venha atingi-la de alguma forma. Então, é um exemplo, achei curioso, porque veio ainda essa semana e eu trouxe para nós, quis trazer para esse slide para poder trazer como um exemplo. Bom, as crenças limitantes, então, vamos lá. São essas ideias, são pensamentos que nós tomamos como verdadeiros e que impedem que a nossa vida se torne melhor, ainda que de fato essas crenças não sejam verdades absolutas, ou então não tenham nem ideias lógicas, não sejam nem lógicas. Nós temos essa imagem aqui no slide de frases, por exemplo, que são emitidas com muita frequência, repetidas com muita frequência e que configuram crenças limitantes. Por exemplo, isso não é para mim. Eu sou velho demais para isso. Eu nasci pobre, eu vou morrer pobre. Eu não consigo. É difícil. Felicidade dura pouco. A grama do vizinho é muito mais verde. Tudo tem que ser perfeito. Se não for perfeito, não serve. Esses são apenas alguns exemplos de tantas e tantas outras frases que a gente ouve e que a gente repete com frequência e que acabam impregnando o nosso ser, como se verdades elas fossem. Homem não chora. A felicidade não é deste mundo. Essa é uma frase que está, inclusive, a gente estuda até no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a gente traz essa informação de uma forma tão arraigada, a felicidade não é deste mundo, que não nos permite, é como se lá dentro, nosso modus operandi é assim: aconteça o que acontecer, faça o que eu fizer, eu nunca vou conseguir ser feliz. Isso é uma verdade incontestável, absoluta. Mas o próprio Jesus nos deu exemplos de momentos muito felizes. Ele tinha prazer, ele tinha alegria em conviver com os seus discípulos, com os apóstolos. Ele tinha felicidade nessa convivência, ele tinha felicidade em falar para o povo. Ele sim viveu momentos de felicidade, sim, aqui na Terra. Nós temos momentos de felicidade e nós temos a oportunidade de multiplicar esses momentos de felicidade e viver em estados íntimos de felicidade, sim. Nós temos que crer nisso para que isso possa ser uma possibilidade real, porque num universo de infinitas possibilidades, viver em estado de felicidade é uma possibilidade. Nós temos que ter muita atenção às nossas crenças limitantes, porque não vamos esquecer daquilo que nós temos estudado até então, que nós viemos falando nas outras palestras,
que a nossa psicosfera, a nossa aura, o nosso campo eletromagnético, essa túnica de forças que André Luiz comentou conosco em outra ocasião, nós estudamos sobre isso, ela vai impregnar todo o nosso ser e vai ter atuação no nosso corpo físico, mental, emocional e espiritual. Nós não podemos simplesmente esquecer de que tudo está muito interligado, é intrínseca essa influência. E tudo isso vai reverberar vibratoriamente de tal forma que vai atuar no nosso corpo físico, vai atuar nos campos das nossas células, e as nossas células vão perceber essas vibrações e vão responder a elas de forma saudável ou de forma adoecida. É por isso que nós precisamos ter uma visão ampla, consciencial bastante ampla, porque tudo isso é a formação do nosso eu. E o nosso bem-estar, a nossa saúde, a nossa força, a nossa prosperidade, a nossa alegria, a nossa jornada aqui na Terra, ela vai estar permeada pelas nossas crenças, pelas emoções advindas das nossas crenças e por tudo aquilo que nós viermos a fazer, a construir, a vivenciar dia a dia. E nós somos todo esse complexo. Nós não podemos esquecer disso. Nós, espíritos imortais, nós trazemos a nossa bagagem já de experiências e de vivências e de sentimentos muito fortes e de crenças, sim, de outras vidas, a serem trabalhadas na atual existência, a serem lapidadas. Mas nós não podemos esquecer que nós chegamos na Terra através do processo da reencarnação se dá através de uma existência num corpo frágil de criança que até os 7 anos aproximadamente sofre muita influência e é maleável e consegue, daí a grande responsabilidade também da maternidade e da paternidade, a responsabilidade dos pais diante desse ser em formação, esse espírito que chega e que é maleável durante os primeiros anos de vida, mas é tão maleável que aquilo que essa criança recebe de informação desde tenra idade, inclusive desde o ventre materno, é impresso dentro dela como crença. Aquilo passa a fazer parte da existência dela de forma muito firme, muito sólida, muito real, e ela carrega isso para a vida. E por vezes são conceitos e são informações que não são fortalecedoras. Ao contrário, às vezes são conceitos e informações duras, limitadoras. Aquela criança que ouve reiteradas vezes: você é incapaz, você não serve para nada, você não dá para nada, você não aprende nada, você é burro. Ou aquela criança que na sua formação tem um contato, lida com as questões da matéria, com as questões financeiras, com a questão do dinheiro, por exemplo, de uma forma também bastante contundente. Dinheiro é sujo, ganhar vida é difícil, dinheiro é muito suado, nada vem fácil, tudo exige muito sacrifício, dinheiro fácil vem fácil, vai fácil. Conceitos, frases que vão criando dentro da criatura crenças que ela vai carregando para a vida toda e que no seu viver, no seu vivenciar da vida, da construção da sua vida de adulto,
da sua vida de relação, da sua vida profissional, essa criança que introjetou todos esses conceitos, lá na frente se esbarra com um processo de autossabotagem, se esbarra com dificuldades de realização, dificuldade de se impor na vida, de se manifestar com toda a sua forma, com toda a sua força, de conquistar coisas, de alcançar objetivos. Crenças que às vezes são muito boas, por exemplo, como por exemplo, é importante você dar o seu melhor. Seja lá o que você faça, faça sempre o seu melhor. Excelente, é um conceito importante para a criatura levar para a vida toda. Mas se ela vem aliada, por exemplo, a se quer bem feito, faça você mesmo. A dificuldade lá na frente daquela criatura em delegar alguma coisa, da criança na escola em conseguir no grupinho do trabalho em grupo dividir tarefas, e ao invés disso passa a ser controladora e toma todas as tarefas para fazer ela própria, com medo de que os outros coleguinhas não deem conta, porque se você quer bem feito, faça você mesmo. Esses conceitos, essas informações que vão sendo apreendidas desde a mais tenra infância, elas são as crenças limitantes que nós precisamos olhar com cuidado e com carinho, porque nesse momento nós somos o adulto que está vivenciando na prática aquilo que a nossa criança interior introjetou dentro do seu subconsciente. Mas nós precisamos olhar para isso, é possível olhar para isso. Hamed diz que inúmeros indivíduos tomam as mais diferentes atitudes diante da vida porque diferentes informações lhes foram transmitidas quando eram crianças. O espírito Hamed comenta isso conosco no livro As Dores da Alma, psicografado pelo médium Francisco de Espírito Santo Neto. Então, nós não podemos deixar de olhar, de tentar parar, meditar, lembrar, relembrar, resgatar aquilo que nosso banco de memórias da nossa criança interior tem para nos trazer, para a gente tentar elaborar esse conteúdo agora que somos adultos. Bom, mas falando sobre as crenças, a doutrina espírita, que é reencarnacionista, ela nos explica que nós podemos sim trazer crenças limitantes gravadas em nossa mente perispiritual. Ela vem gravada em nosso perispírito, fruto de vivências anteriores. Sim, e nós vamos então, aceitamos reencarnar, colocamos no nosso projeto reencarnatório situações de provas em que nós possamos então trabalhar essas crenças para conseguir ultrapassá-las, modificá-las, ressignificá-las. Existem crenças limitantes nos mais diversos setores das nossas vidas, independente da faixa de idade que nós tenhamos. Nós podemos ver esses obstáculos na área da saúde, também nos nossos relacionamentos amorosos, no âmbito pessoal, no âmbito profissional. As crenças balizam o nosso modo de pensar, de agir, de sentir, de decidir, nos conduzindo para altos voos, se elas forem crenças fortalecedoras, ou até a autossabotagem, se elas forem crenças limitantes. As nossas memórias, a coleção de memórias que nós temos e as emoções associadas a elas nos auxiliam a identificar essas crenças limitantes. Por isso que é importante a gente dar atenção à nossa criança interior. Entrar em um estado meditativo, relaxar e acalmar a mente e buscar. Existem meditações lindas, a meditação da criança interior eu acho lindíssima. Particularmente ela me ajudou a ultrapassar, a identificar crenças limitantes importantes da minha pessoa, porque elas que foram ressignificadas e que me ajudaram muito a ultrapassar determinados
determinadas questões da minha vida pessoal, da minha vida profissional, questões da vida prática. É interessante como permitir lembrar das coisas, das emoções que nós sentimos ao nos lembrarmos de determinadas coisas, como é que isso nos auxilia a identificar determinadas crenças. Padrões repetitivos da nossa vida, situações que estão sempre se repetindo, eles ocorrem para validar, podem vir a ocorrer para validar essas crenças inconscientes que nós temos. Bom, mas Rose, mas como assim elas estariam validando? Como é que esses padrões repetitivos ocorrem de forma a validar essas crenças? A gente vai perguntar, pedir resposta, fazer essa pergunta e trazer a resposta, utilizando um esclarecimento trazido por Joana de Ângeles no livro Dias Gloriosos, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, pela atração vibratória que esses padrões se repetem. Joana de Ângeles comenta conosco o seguinte, que a mente ela é um dínamo gerador de energia de difícil catalogação que se expressa automaticamente conforme o conteúdo emocional que se reveste. Então, dínamo gerador de energia difícil de catalogar, assim como André Luiz já tinha dito para nós estudamos isso nas outras palestras. E essa energia ela se expressa automaticamente de acordo com o conteúdo emocional que ela carrega. Então, essa energia, essa força irradiante com o seu teor vibratório, esse teor vibratório ele resulta dos sentimentos daquele que está emitindo essa energia. Então, como é que os padrões vão se repetir? Por que é que isso acontece? Porque aquilo que eu emito constantemente, aquilo que é a minha crença, aquilo que eu acredito que é a verdade, que é assim que é, ela vai encontrar reverberação, associação e vai se imantar, conforme nós já estudamos, a padrões, situações e pessoas que se magnetizam, que se imantam a essa minha vibração que está sendo emitida, mesmo a nível inconsciente. Aquele padrão em que diz que todo homem trai, que não existe homem que não traia, todo homem é igual. Eu creio nisso de uma forma tal, a criatura que crê nisso de uma forma tal, ela irradia, ela vibra, ela pulsa esse padrão. E ela vai então pulsar, ela vai vibrar da energia da traição. Ela está pulsando, ela está latente nela a crença, a convicção de que a traição é um fato. A traição existe, a traição do outro é o que existe. Então, energeticamente, vibratoriamente, ela atrai para o seu campo eletromagnético pessoas e circunstâncias que venham a corroborar aquilo. Pessoas que têm a tendência, que têm na sua psique, na sua formação, na sua característica, a tendência à traição. E então ela se aproxima dela pessoas de forma reiterada, repetitivamente, que vem a confirmar esse padrão, que é um padrão de uma crença que ela tem dentro dela. É preciso modificar essa crença, é preciso ressignificar isso, para então conseguir vibrar de uma forma diferente, para conseguir atrair pessoas, situações que venham a confirmar um outro padrão e não repetir esse ad infinito. Joana de Ângeles
conclui e diz: mesmo quando não conduzida conscientemente, mesmo que esse padrão não esteja a nível consciente, mesmo que essa pessoa não esteja falando e verbalizando isso a nível consciente, essa energia mantém sintonia com outras energias equivalentes. É assim que se dá essa validação das crenças limitantes que nós trazemos dentro de nós. Bom, Joana de Ângeles acabou de falar em emoções. A nossa proposta do tema de hoje é falarmos de crenças, emoções e vibração. Eu vamos trazer à baila as pesquisas do Dr. David Hawkins, um psiquiatra norte-americano já falecido. Ele desencarnou em 2012. Psiquiatra, pesquisador, escritor, mediador, conferencista. Dr. Hawkins, nas suas pesquisas que duraram mais de 30 anos, ele utilizou a cinesiologia aplicada como forma de medição das vibrações em Hertz, e através desse processo ele conseguiu, ele estratificou e ele fez uma escala das emoções, medidas de força de cada um desses sentimentos, e como essas forças, como essa energia, como essa vibração ocasionada, que é gerada por cada um desses sentimentos, dessas emoções sentidas, dessas emoções vivenciadas, como isso faz com que cada um dos indivíduos se mantenha num patamar consciencial, num patamar determinado, e dependendo das suas modificações, das suas propostas de mudança, ele consegue ir alterando e alcançando níveis conscienciais cada vez mais altos e modificando então o patamar onde ele se encontra nessa escala de forças. Como é natural, como em tudo na natureza, tudo é gradativo, não existe, por exemplo, não dá para a gente bloquear, e Dr. Hawkins diz isso, não existe a pessoa que só vibra no sentimento e na emoção associada à vergonha, ou que só vibra a culpa, que só vibra apatia, ou tristeza, ou medo, ou desejo, conforme está aqui na escala. O ser humano ele é complexo e ele trabalha dentro de si vários sentimentos e emoções, mas na medida em que algumas dessas emoções elas estão mais presentes, em detrimento de outras de padrão vibracional mais elevados, a média vibracional dessa pessoa então vai manter a pessoa num patamar, por exemplo, de uma escala de 100, 125, 175, 180, 200, conforme ela for ampliando, modificando, educando seus sentimentos, sua maneira de vivenciar as situações e a sua mudança na sua postura, na sua maneira de ver as coisas, de vivenciar, da medida em que ela alcança mais informação, mais vivência, mais emoção de alto nível vibratório, ela vai alterando o nível do seu nível consciencial nessa escala de força. O que é interessante ver é que no livro Força e Poder do Dr. Hawkins, ele nos explica uma coisa que, quando eu estudei isso me ajudou a compreender uma outra informação que é trazida pelos espíritos. Porque o Dr. Hawkins ele diz assim, que embora 15% de toda a população do mundo esteja acima do nível crítico ele chama que é 200 e pouco, né, de consciência, a força coletiva desses 15% da população tem peso suficiente para contrabalançar a negatividade dos outros 85% restantes da população mundial. E por que isso se dá? Porque essa escala de forças, ela não é
ela não é medida assim, 300 é o dobro de 150. Não é assim. Ela é ela é calculada de uma forma logarítmica, ela é exponencial. Um indivíduo, por exemplo, que vive na energia, vibra na energia do otimismo e tem a disposição de não julgar os outros, por exemplo, estaria vibrando no nível 300. Essa vibração nível 300 seria o suficiente para contrabalançar a negatividade de 90.000 pessoas que estão calibradas em níveis baixos da escala de força. Olha que interessante. Então, uma pessoa vibrando em nível 300 consegue contrabalançar 90.000. Uma vibrando numa escala de 600 vai contrabalançar. Ele traz esse exemplo agora. Por exemplo, ele fala a respeito da meditação. Num processo meditativo, por exemplo, quando uma pessoa pratica meditação, tempo suficiente, com a dedicação suficiente para atingir um nível de consciência de felicidade a nível 600 na escala Hawkins, essa criatura vai estar naquele momento contrabalançando 10 milhões de pessoas, 10 milhões que estão abaixo do nível 200. E quando eu falo assim, quando eu falo na meditação é suficiente para atingir a consciência de felicidade, eu me lembrei de um filme com a Julia Roberts, aquele Comer, Rezar e Amar. Tem um determinado momento do filme em que ela vai meditar, ela tem um guru que ensina ela a meditar, e ele diz para ela assim que ela tem que meditar e que ela tem que se concentrar, relaxar e sorrir, mas que ela tem que sorrir com ele disse assim, ela disse, mas eu faço isso. Não é sorrir com os lábios, você tem que sorrir com o fígado. E eu acho essa fala muito engraçada, muito curiosa, sempre achei, porque realmente esse estado de felicidade, ele é um estado tal de irradiação, de vibração, em que todos os órgãos, todo o complexo da pessoa irradia felicidade. Por isso, eu entendo agora essa frase desse guru da Julia Roberts naquele filme. Quando você sorri com o fígado. Você vê só, uma pessoa, nível 600, consegue contrabalançar 10 milhões de pessoas abaixo do nível de 200. Eu, quando disse que isso me fez compreender uma informação trazida pela espiritualidade, é porque eu tenho ouvido algumas palestras da doutora Mônica Medeiros, que é médica, médium, diretora da Casa do Consolador, na cidade de São Paulo. E a doutora Mônica, assim como a Margarete também, trabalhadora da mesma casa, elas falam muito que a espiritualidade, os meus guias espirituais, com as quais elas têm contato, que eles mencionam muito um número limite, um número que seria uma escala crítica, uma quantidade de pessoas, que seria uma escala crítica, uma quantidade necessária de pessoas no planeta Terra, com um nível de consciência expandido, de uma forma tal que permitisse o nosso planeta realmente entrar no processo de transformação, saindo de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, que era necessário alcançar essa massa crítica, esse ponto, e que seria, se eu não estou enganada, agora não me recordo bem, ela falava em 11% da população, ou 15% da população, realmente num estado de consciência tal que conseguisse contrabalançar. Agora eu entendendo esse estudo, aprendendo esse conceito trazido pelo Dr. Hawkins, eu consigo entender essa colocação que a espiritualidade amiga fez para
para a doutora Mônica, Mônica Medeiros, e que eu ouvi através de palestras. Mais de uma vez eu escutei falar, não só através dela, em outros momentos, em outras pesquisas, em outros estudos, eu já ouvi falar a respeito dessa massa crítica, desse nível crítico de necessidade de consciências ao redor do planeta. Daí nós entendemos a importância de nós, cada um de nós, procurar diariamente melhorar e empreender a nossa melhora, a nossa reforma íntima, nosso processo de expansão da nossa consciência. Dr. Hawkins diz que os maiores dificultadores para que nós consigamos fazer isso, os obstáculos, que são esses sentimentos, que são essas nossas posturas equivocadas diante da vida, esse obstáculo, eles podem permanecer durante muito tempo em nossas vidas, porque de alguma forma nós vemos alguma vantagem em manter essa determinada postura, que é importante a gente analisar sem colocar para baixo do tapete aquilo que nós sentimos, aquilo que nós fazemos, observarmos, fazemos aquela nossa autoanálise para ver se aquilo que nós estamos, aquele nosso comportamento repetitivo, se ele não está sendo repetitivo, porque no fundo, a gente não está tendo alguma vantagem em manter esse status quo, né? Essa maneira da gente estar diante da vida, nos nossos relacionamentos, nas nossas posturas diante da sociedade, diante do próximo. Se nós marcar o passo naquilo, de alguma maneira não está sendo alguma vantagem, para que a gente possa entender, mas essa vantagem aqui é o meu ego, querendo me resguardar e me manter numa situação de conforto. Porque o ego, ele é importante na medida em que ele vai procurar sempre nos manter na zona de conforto, nos manter numa posição em que não nos esforcemos demais. Ele quer o nosso bem, mas o nosso bem de acordo com a interpretação dele, ego, embasado naquilo que está lá no nosso subconsciente como sendo o certo, a verdade. Mas nós já entendemos que nem sempre essa nossa postura egóica e muito voltada somente para o nosso umbigo é aquela que vai nos permitir expandir a nossa consciência e alcançar uma maneira de ser espiritual mais em consonância com as leis divinas, mais em consonância com as leis verdadeiras, principalmente a lei maior, que é a lei do amor. Então, Dr. Hawkins faz esse nosso convite, que nós façamos essa observação, que nós identifiquemos aonde aquilo pode estar nos trazendo ainda alguma vantagem, para a gente observar que ali é o ponto-chave, ali é o que a gente deve realmente estar atento para tentar ressignificar e modificar. E muitas das vezes a melhor maneira da gente fazer isso é dizer, ok, entendi, já percebi, o que eu faço com isso agora? A melhor coisa é deixar ir. Deixar ir. Isso não me pertence mais. Eu não quero mais isso para mim. Eu vou libertar disso, eu vou deixar ir. Isso não faz mais parte daquilo que eu tenho como verdadeiro. Isso não faz mais parte dessa pessoa que eu sou, dessa pessoa que eu quero ser. Essa criatura com essa nova consciência que eu estou construindo. Vou deixar ir. Os espíritos, nessa questão da reforma íntima, da nossa mudança, os espíritos estão sempre nos convidando. Eles estão sempre nos insuflando essa energia. Mudem, reformem-se, alterem-se, progridam, evoluam. Hamed, no livro As Dores da Alma,
traz algumas frases importantes que eu trouxe para ajudar a gente a começar a pensar. Olha só, ele fala com relação ao orgulho. A compulsão por querer controlar a vida alheia é fruto do nosso orgulho. Com relação à irresponsabilidade, o indivíduo que não aceita a responsabilidade por seus atos e constantemente cria álibis e recorre a dissimulações, culpando os outros, é denominado e é considerado imaturo. Com relação à crítica, o crítico, por vigiar e espreitar sem interrupção os problemas alheios, permanece inconsciente e imobilizado em relação à própria aprendizagem evolucional. Com relação à ilusão, diz Hamed, somos nós mesmos que nos iludimos por querer que as criaturas deem o que elas não podem e que ajam como imaginamos que elas devam agir. Com relação ao medo, ele menciona: o resultado do medo em nossas vidas será a perda do nosso poder de pensar e agir com espontaneidade. O medo nos trava e não nos permite ser espontâneos, colocar realmente, trazer à tona a nossa melhor essência, encontrar o nosso propósito nessa nossa vida. Com relação à mágoa, diz Hamed, é profundamente irracional nutrir a crença de que nós nunca seremos traídos e de que nós sempre seremos amados e entendidos por todos. Aquela necessidade da aceitação do outro para validar o nosso ser. Eu só me aceito, eu não sou o suficiente para me aceitar, eu preciso da aceitação incondicional do outro. Eu não posso aceitar que o outro me traia, de que o outro não seja exatamente aquilo que eu quero que ele seja o tempo todo, de que ele não me olhe e de que ele não me compreenda sendo aquilo que eu sou. Como assim não me compreende, não me aceita do jeito que eu sou? Como assim não me dá valor? São várias reflexões que os espíritos nos pedem para fazer. Eles nos convidam a buscar isso dentro de nós. Filosoficamente falando, a gente não pode deixar de reiterar a importância dessa afirmação. Conhece-te a ti mesmo. Nós estamos sempre ouvindo isso. Desde os tempos imemoriais. Esse é o convite para todos nós, espíritos em evolução, hoje encarnados. Nós temos essa oportunidade ímpar, porque durante a encarnação, várias outras coisas, várias outras dificuldades do nosso ser estão embotadas pela bênção do esquecimento. Que nós possamos trazer estas que nós já temos aqui latentes, que a gente pode olhar para elas com mais cuidado. Vamos trabalhar essas dores da nossa alma, vamos trabalhar com as ferramentas possíveis, vamos buscar de todas as formas, que nós possamos, se não conseguimos fazer sozinhos, vamos buscar ajuda. Vamos buscar terapia, todo tipo de terapia. Vamos falar, vamos conversar, vamos buscar terapias energéticas, a terapia convencional, a psicologia, a hipnose. Tem tantas terapias hoje em dia que se valem. Tem constelação familiar, tem barras de Axel, barras de Access, Theta Healing, hipnose. Nem sei, são tantas ferramentas, são tantas técnicas. Emotion Freedom Technique, mais conhecido como EFT. Volto a falar, as terapias energéticas, vibracionais, assim como as terapias convencionais, elas são importantes, elas são válidas, mas cada um deve procurar aonde o seu coração acha que vai se encontrar da melhor forma, onde aquece o seu coração. Eu falo isso
com muita propriedade, porque eu sou uma buscadora. Eu sou uma pessoa que busca essas respostas e fui procurar encontrar e tenho procurado me ajudar o máximo possível com todos os estudos que a doutrina espírita me proporciona, com todos os estudos que outras vertentes espiritualistas, holísticas me proporcionam. Kardec, se estivesse aqui hoje, nos nossos tempos, eu tenho certeza absoluta que estaria expandindo em muito, mas em muito, a codificação espírita. Estaria incluindo muitas informações que hoje já estão ao nosso alcance através de outras fontes. Se Deus permite que determinadas coisas sejam descobertas e canalizadas através de tantas pessoas ao redor do planeta, em tantos países diferentes, por que não procurarmos conhecer, por que não procurarmos entender e somar esses conhecimentos aos conhecimentos que nós temos, que são basilares da nossa doutrina, da doutrina espírita, para que nós possamos, reunindo essas informações todas, encontrar as nossas respostas e encontrar uma nossa maneira de viver melhor, de evoluir, de crescer. Eu trouxe para o final da nossa reflexão essa imagem do filme de animação Divertidamente, da Disney Pixar, porque eu acho extremamente interessante, porque ilustra, né, o que vai dentro da cabeça da menina, que é a personagem principal do desenho animado, do filme. Sentimentos como a raiva, o nojo, a alegria, o medo e a tristeza, buscando, eles querendo tomar conta, dominar a situação, ter o controle as rédeas da mente da menina em determinadas situações. E como nós todos somos assim, quantos desses personagens nós não temos dentro da nossa mente? Nós precisamos conhecer e identificar os nossos personagens para que nós possamos então dominar isso que somos nós, o nosso interior, a nossa essência, a nossa verdadeira essência, com o objetivo de vivermos melhor o aqui e o agora, a nossa vida atual e, consequentemente, promover uma evolução para o nosso espírito imortal. Que nós possamos sair dessa nossa existência melhores, bem melhores, em nível consciencial, do que como nós entramos, que saiamos melhores do que entramos. Esse é o desejo de todos, esse é o objetivo de todos como espíritos que somos. E é o meu desejo para cada um de nós, para todos, para toda a nossa humanidade. Que Jesus nos abençoe, nos envolva e que nos ajude a empreender essa jornada. Que os nossos amparadores estejam conosco e que nessa noite, nesse exato momento, em especial, nossa gratidão à irmã Zarabatana e a todos esses amigos espirituais que estão nos envolvendo e nos intuindo para que possamos então mergulhar nesses conceitos e nesses entendimentos. A todos uma boa noite. Muito obrigada pela companhia. Agradeço de coração a oportunidade, porque refletir com vocês me dá a oportunidade maravilhosa de refletir, principalmente, primeiro para mim. Primeiro, mais perto da minha boca, são os meus próprios ouvidos. Gratidão pela oportunidade que vocês me dão por estar aqui. Uma boa noite e até a próxima.